Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Estou de volta no comando deste quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, quarta-feira, 15 de julho de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. Espanha domina a favorita França e avança à final da Copa do Mundo. Inglaterra e Argentina disputam em Atlanta a outra vaga na final. Vitória e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira no estádio do Barradão pelo Campeonato Brasileiro. Giovanni Cabral, jogador de Cabo Verde, é contratado pelo Grêmio Porto-Alegrense. Baiano de Ubaitaba, Isaquias Queiroz conquista segundo ouro no Pan-Americano de canoagem. Brasil e França jogam pela última fase classificatória da Liga das Nações de vôlei masculino. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! A terceira e última semana de fase classificatória da Liga das Nações Masculina de Vôlei começa nesta quarta-feira. Para a seleção brasileira, o primeiro desafio será diante da França, atual campeã olímpica em Chicago, nos Estados Unidos. A partida está marcada para as 18 horas, horário de Brasília, e abre uma sequência decisiva na briga por vaga na fase final da competição. Brasil e França já mediram forças 15 vezes nos últimos 10 anos, com vantagem para a seleção brasileira, que venceu 9 confrontos contra 6 triunfos dos franceses. O encontro mais recente terminou com vitória da França por 3-2. Portanto, hoje, a partir das 18 horas, horário de Brasília, Brasil e França na Liga das Nações de Vôlei Masculino. Pela canoagem, o Brasil voltou ao topo do pódio. Mesmo com mais uma grande atuação do baiano Isaquias Queiroz, ele que é baiano de Ubaitaba. O dono de 5 medalhas olímpicas conquistou a medalha de ouro na prova C1 500 do Campeonato Pan-Americano, que está sendo realizado em Montreal, no Canadá, e garantiu seu segundo título na competição. Além dos 2 ouros individuais, Isaquias também conquistou uma medalha de prata no Pan-Americano, no C4 500, ao lado de Felipe Vieira, Matheus Nunes e Jack Godman. Outra brasileira também garantiu presença no pódio em Montreal. Valdenice Nascimento conquistou a medalha de bronze no C1 Feminino 500, ampliando a participação do Brasil entre os melhores da competição. Vamos falar agora de Copa do Mundo. Assim como a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789 simbolizou o colapso de uma fortaleza que parecia intransponível e marcou o início do declínio do poder absoluto da França. Assim, a seleção espanhola derrubou justamente em 14 de julho a resistência francesa em Dallas, diante do super-ataque da Copa do Mundo. A Espanha secou, pressionou e encontrou as brechas para vencer por 2-0, com gol de Oyarzabal e Pedro Porro, garantindo vaga na final da Copa do Mundo. A eliminação da França para a Espanha passa diretamente pela atuação apagada de Kylian Mbappé. O jogador, para terminar como artilheiro, vai ter a disputa de terceiro e quarto lugar com a perdedora do jogo de hoje e vai precisar secar seus principais concorrentes. Atualmente, a artilharia é de Messi com 8 gols, Kylian Mbappé também com 8, Jude Bellingham e Harry Kane com 7 gols cada. É a artilharia da Copa do Mundo 2026. Espanha 2, França 0. E hoje, Inglaterra e Argentina disputam em Atlanta
a outra vaga da final da Copa do Mundo. É uma rivalidade no futebol que remonta gerações. A Inglaterra busca seu segundo campeonato mundial, 60 anos após seu único título. Já a Argentina está atrás do tetracampeonato, pois venceu os mundiais de 78, 86 e 2022. Este será o primeiro jogo do astro argentino Lionel Messi contra a Inglaterra. Em Copas do Mundo, a rivalidade começou em 1962 e desde então tem sido marcada por gols espetaculares, controvérsias e cartões vermelhos. Quem não lembra do La Mano de Deus? Aquele gol que Maradona marcou de mão foi contra a Inglaterra. Mas não se trata apenas de uma rivalidade dentro de campo. As tensões políticas, especialmente em torno da Guerra das Malvinas, que os ingleses chamam de Falkland, na década de 80, dominam a relação entre as duas nações. Jogadores e torcedores argentinos ainda fazem referência ao conflito em canções de futebol. Dos 5 jogos da Copa do Mundo disputados entre as duas seleções, foram 3 vitórias inglesas, uma argentina e um empate que acabou com a Argentina vencendo nos pênaltis. O jogo entre a Argentina e a Inglaterra é considerado de alto risco pela FIFA. Existe determinação para que sejam proibidas a entrada de torcedores com qualquer referência à guerra que existiu em 1982. Também serão dadas mensagens provocativas no estádio de Atlanta. Vamos ver quem irá para a final. Esperamos que seja um jogo de paz e que vença o melhor. Los Hermanos Argentinos contra os Filhos da Rainha, a Inglaterra. Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, os times estão se preparando e nesta quinta-feira, portanto amanhã, Vitória e Vasco se enfrentam às 19h30 no Barradão, em Salvador, pela 19ª rodada. É o início da 19ª rodada. As duas equipes buscam reencontrar o caminho das vitórias para se distanciarem da zona do rebaixamento. O Vitória vem no momento melhor com o título da Copa do Nordeste em cima do Fortaleza. No Brasileirão vem de derrota para o Santos e ocupa a 13ª posição na tabela com 22 pontos, a 2 da zona do rebaixamento. Já o Vasco chega para o jogo contra o Vitória na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento com 20 pontos ganhos. A equipe carioca disputou 18 partidas, somando 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Nesta quinta-feira, portanto, às 19h30, Vitória e Vasco da Gama. Giovani Cabral é a nova aposta do Grêmio para reforçar o elenco a partir do segundo semestre. Até chegar a Porto Alegre, o meia atacante cabo-verdiano viveu uma carreira de altos e baixos. O episódio mais recente, contudo, pode ser considerado épico, visto que esteve com seu país na estreia em Copas do Mundo e foi titular contra as gigantes Espanha e Argentina. Já o Internacional acertou a contratação do goleiro Matheus Cunha, do Cruzeiro. Os clubes chegaram a um acordo por empréstimo de 1 ano, até a metade do ano que vem. O jogador é aguardado em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. Matheus Cunha chega ao Beira-Rio para disputar vaga com Sérgio Rocher. O goleiro uruguaio, que disputou a Copa do Mundo, vem enfrentando problemas físicos ao longo dos últimos meses. Já o Cruzeiro é o cabuloso, chega à reta atual do Campeonato Brasileiro. O time está na 11ª colocação, soma 24 pontos em 18 jogos disputados, com 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O time joga dia 22, uma quarta-feira, contra o Inter, no Beira-Rio, às 21h30. Já o Galo é o Clube Atlético Mineiro, o Galo doido, ocupa a 9ª colocação no campeonato, soma 24 pontos. O time tem uma campanha de 7 vitórias, 3 empates e 8 derrotas em 18 jogos disputados. O time joga dia 21, numa terça-feira, às 19h30, contra o Bahia,
em Minas Gerais, na Arena MRV. Carlinhos, recado dado, fizemos um balanço do que aconteceu no esporte aqui. Toque, sou legal, sou feliz, por isso passo felicidade. Estou tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time, direto do Estúdio 2, com redação e apresentação de Charles Ferreira. Segue com vocês o programa Tribuna do Povo, com meu amigo Carlinhos do Carmo. Tchau, galera!